dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, alunos do CIEJA, né, estudantes do módulo 3 principalmente, né, alunos da manhã que têm aulas comigo. E a gente gostaria de começar hoje então as aulas de Ciências Humanas à distância. E gostaríamos de começar falando da crise. Nós estamos enfrentando uma pandemia, né, que é uma epidemia que se espalhou praticamente para todas as partes do mundo. Mas isso não é um desafio novo para a humanidade, né? Em vários momentos essas pandemias ocorreram, e em todos esses momentos, apesar de todas as dificuldades, de tudo que aconteceu, das mortes, né, que são lamentáveis, nós superamos, né? Vocês acabaram de ver antes do início desse vídeo algumas imagens, né? A primeira pintura de Peter Gabriel, que foi um pintor flamengo, né, que retratou um pouquinho do que acontecia naquele momento, né, com sua pintura O Triunfo da Morte. E depois vocês viram uma imagem da época, né, de como que os médicos, né, se vestiam, se preparavam para enfrentar esse problema. É lógico que existem algumas semelhanças e algumas diferenças, e isso é importante para a gente entender um pouco desse momento. E eu queria, para começar, trazer para vocês um relato de alguém da época que fala um pouco sobre o que foi a peste negra na Europa. Então, só um minutinho, deixa eu pegar o livro lá. Vou ler para vocês um pedaço, um trecho, né, do livro Decamerão, que foi um livro que foi escrito naquele momento e que serviu, né, de relato do que estava acontecendo naquela época. Então vamos lá. No ano de Nosso Senhor de 1348, ocorreu em Florença, a mais bela cidade de toda a Itália, uma peste terrível, que, se devido à influência dos planetas, ou seja, como castigo de Deus aos nossos pecados, surgiram alguns anos antes no Levante, Oriente Médio, e depois de passar de um lugar para outro, provocando grandes danos em toda parte, atingiu o Ocidente. Aqui, a despeito de todos os meios que a arte e a previsão humana poderiam sugerir, como manter a cidade limpa, exclusão de todas as pessoas pestilentas, né? A publicação de copiosas instruções para a preservação da saúde, e não obstante as múltiplas e humildes súplicas oferecidas a Deus em procissões e de outras formas, começou a se evidenciar na primavera do mencionado ano, de maneira triste e surpreendente. Para a cura da doença, nem o conhecimento médico, nem o poder das drogas tinham qualquer efeito. Qualquer que fosse a razão, poucos escaparam e quase todos morriam no terceiro dia após o aparecimento dos sintomas. O que deu a esta peste maior virulência foi o fato de passar de doente para o são, aumentando diariamente, como fogo em contato com grande massa de combustíveis. Essa, segundo me parece, a qualidade da peste, de passar não apenas de homem para homem, mas o que era ainda mais estranho, qualquer coisa pertencente ao doente, se tocada por outra criatura, transmitia com certeza a doença e a matava num curto espaço de tempo. Pude observar um exemplo disso. Os trapos de um pobre que acabara de morrer foram lançados à rua. 2 cães surgiram e, depois de brigarem por eles e sacudi-los na boca, em menos de 1 hora caíram mortos. Esse é um relato do escritor Giovanni Boccaccio, que viveu esse período, né, e que conta nesse livro Decameron, que eu recomendo muito a leitura, que mostra uma série de pessoas que se colocaram em isolamento social para evitar esse problema aí, né? É lógico que é um relato bastante dramático, que às vezes pode ter algumas semelhanças com o que nós estamos vivendo agora, mas que de maneira alguma pode deixar a gente desesperançoso das coisas que virão, né? Tanto naquele momento como nesse momento, a gente precisa de estar em casa, como vocês estão vendo, estou aqui, né, no meu quarto aqui, e preparando aí alguns materiais para vocês. Mas é lógico que quando a gente fala nessas crises, nesses problemas todos, a gente tem que pensar também que nas transformações que eles vão causar. Como dizem os orientais, né, que estão sabendo vencer bastante isso,
toda crise é um momento de oportunidade. Oportunidade não só para a gente reorganizar a nossa vida, para a gente poder organizar as nossas coisas, mas também uma oportunidade de fazer mudanças. E nós precisamos realmente de muitas mudanças, né? Essa crise ela vai levar a muitas mudanças mundiais. E se a gente pensar no caso da peste negra, uma das mudanças importantes que ocorreram foi a mudança no sistema econômico. A gente tinha o feudalismo, que era um sistema pensado na terra, um sistema que valorizava a agricultura e o trabalho servil, e por conta das mortes, né, a peste negra estima-se que tenha matado mais de 25 milhões na Europa, levou à diminuição dessa mão de obra. E levou o quê? Uma mudança, né, essa pressão levou a uma mudança no sistema econômico, que passa a ser um sistema mais voltado para o comércio, para o serviço, e também no sistema político. É graças a essa crise que em 1383 vai começar a Revolução de Avis em Portugal, né, que vai levar à consolidação do Reino de Portugal, a ascensão de Dom Manuel, Dom João I, né, desculpem, estou confundindo eles aí, e que vai levar à independência de Portugal e, consequentemente, vai dar início também ao projeto das grandes navegações, né? Você tinha necessidade naquele momento de iniciar novos projetos, de encontrar soluções para essa crise, e uma dessas soluções vão ser as grandes navegações, né? A reativação do comércio, né? E isso é muito importante para a gente saber, né? De Portugal e desse projeto das grandes navegações, e que vai surgir a descoberta, né? A chegada dos europeus no novo continente, que vai começar a nossa história aqui, né? Outro período difícil também foi o período da gripe espanhola, né, que chegou ao Brasil trazida através de um navio, o navio Demerara, que veio da França, que aportou aqui. E estima-se que, inclusive, em São Paulo, naquele período, entre junho e dezembro de 1918, tenham morrido por volta de 5.300 pessoas, né? Tão terrível esse período que, inclusive, o próprio presidente da República, que tinha sido eleito no período seguinte, que foi Epitácio Pessoa, morreu por conta da gripe espanhola e não chegou a assumir o seu segundo mandato, né? Já havia algumas preocupações com relação à questão da saúde, né? Em 1904, lembrar vocês, né, o trabalho de Oswaldo Cruz, que fez na então capital federal, Rio de Janeiro, né, um trabalho de sanitarismo, e que enfrentou bastante as resistências, como assim tem muitas pessoas que estão resistindo nos dias de hoje também às mudanças, as propostas estão sendo feitas, né, para resolver esse problema, né? E há algumas pessoas que também começaram a levar mais a sério, e começa a surgir a preocupação de criar um Ministério da Saúde, que até então não existia, e também um sistema de saúde, que também não existia naquele período. Uma dessas pessoas preocupadas com isso foi o deputado Azevedo Sodré, que chega a propor naquele momento um projeto de criação do Ministério da Saúde. E ele apresenta esse projeto, e eu separei algumas palavras aqui, para que vocês possam entender um pouco, né? Salvem ao menos as aparências. Se o governo não sorri à ideia de um Ministério da Saúde Pública, que nos diga o que pretende fazer, para que nós, o Congresso Nacional, inteirados do seu desejo, nos movamos, discutamos e aprovemos um projeto que procure resolver esse problema, né? Apesar dessa preocupação do deputado Azevedo Sodré, o Ministério da Saúde só vai ser criado em 1930, no período Vargas, né? E, inclusive, ainda era Ministério da Educação e Saúde Pública, para você ver, né? As coisas ainda estavam misturadas, né? E o sistema de saúde só vai chegar bem mais tarde. Só em 1988 é que vai ser criado o SUS, que é o Serviço Universal de Saúde, o Serviço Único de Saúde, né? Que é uma arma importante, principalmente em momentos como esse, né? Outra curiosidade que eu gostaria de destacar com relação à gripe espanhola foi a criação da caipirinha. Olha só, né? A caipirinha surgiu nesse período, né? A caipirinha surgiu com uma espécie de xarope, né? Onde você juntava a cachaça com limão, com açúcar, às vezes colocava mel também, para fortalecer essas pessoas que sofriam desse problema, né? Naquele tempo os remédios eram muito mais limitados do que hoje, né? Então foi uma proposta que pegou naquele momento e que continua até hoje, a gente continua usufruindo, né?
De toda a crise surgem propostas, ideias, tecnologias que nos ajudam a vencer e que nos propõem situações novas, né? E pensando nisso, essas transformações, nessas mudanças, nessas diferenças, nessas permanências, eu proponho a vocês uma atividade. Primeiro, eu gostaria que vocês falassem um pouco como vocês estão vivendo esse tempo, né? Contassem um pouco dessa experiência, desse isolamento social que todos nós estamos passando. E segundo, eu gostaria que vocês opinassem um pouco sobre tudo que está acontecendo e também colocassem, propusessem soluções, propusessem ideias para que a gente possa evitar que isso aconteça no futuro, né? E por fim, gostaria de lembrar a vocês que apesar de estarmos todos nesse isolamento, né, precisamos manter a consciência de que estamos num momento difícil e que precisamos poupar recursos. Então usem com sabedoria esses recursos, principalmente a água, a eletricidade, a internet, para que a gente não possa sair dessa crise e entrar em outra, tá bom? Era tudo isso que eu tinha para dizer para vocês nesse momento. No final desse vídeo tem o meu e-mail, onde vocês poderão entrar comigo, em contato comigo para mandar sugestões, proposições, mandar dúvidas, inclusive sugestões para as próximas aulas. Agradeço muito a participação de vocês, a atenção de vocês nesse momento e desejo a todos vocês um bom isolamento. Não saiam de casa.